Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes darmos início ao nosso momento de oração e meditação neste tempo que chamamos tempo da transição, tempo da reflexão. Hoje, sexta-feira, é o dia que nós teremos a oportunidade de interagirmos com a corrente médica espiritual, que virá ao nosso encontro tratar os 3 níveis corpóreos que nós possuímos: o espírito eterno, o perispírito e a matéria. Esta mentalização, ela é extensível a quem quer desejemos, independente do plano que esteja. Por isso, basta mentalizar a pessoa que ela será atendida. Dentro de instantes, aqui estaremos reunidos em nome de Jesus. Gratidão. Gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos dar início ao nosso momento de oração e meditação nesta sexta-feira. Conforme adiantamos a nossa preleção inicial, hoje é o dia que nós vamos interagir com a corrente médica. A corrente médica são mensageiros, emissários do querido amigo Jesus, que dão continuidade àquilo que nós intitulamos como milagres, curas. E de fato assim o é. Nós possuímos o DNA do Criador, porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança.
Quando a corrente aproxima-se de nós e daqueles a quem desejaremos a cura, há uma nova constituição genética espiritual. Porque o corpo original é o espírito. Não adianta haver intervenções na matéria se o espírito não recebe a mesma correção. Daí nós vamos para a origem, a qual, original, repercute-se nos demais corpos que nós trazemos. Vamos então entrarmos em sintonia com a corrente médica, com o querido amigo Jesus, nesses tempos difíceis que estamos atravessando. Fomos prevenidos que a época da transição seria a separação do joio e do trigo. Nós estamos vivendo isso. Talvez não tenhamos nos apercebido. Mas o momento não é de pânico, o momento não é de impotência, o momento é de reflexão, fazendo a gratidão e entrando em oração, sem julgar, sem desejar o mal a quem quer que seja, sem ficar criando ídolos de carne ou ídolos de barro. Nós vamos entrar em sintonia com o querido amigo Jesus, purificando os nossos corações e recebendo o dom da cura. A nós, se necessário, se necessitados, e a quem quer desejemos. Façamos isso com fé, com harmonia, com certeza, com esperança. E para nos auxiliar, para que possamos proporcionar as condições mínimas de interatividade, sugerimos que cada um se sente, acomode-se confortavelmente. Descruze pernas e braços. Inspire profundamente. Solte calmamente. E assim, vamos oxigenando nossos cérebros. E para também nos ajudar a termos uma equalização mental compatível com o momento, nós vamos trazer à leitura um capítulo deste livro Jesus no Lar. Psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Nélio Lúcio. E o capítulo de hoje é o capítulo 22. O talismã divino. Entabularam aos familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos. Quando Salomé, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento em que a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos.
indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir complacente, continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo, então, acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É, aspas, a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda a grandeza e toda a decadência, toda a vitória e toda a ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E, diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Gratidão. E assim, fizemos essa leitura desta noite para nos inspirar, para a nossa reflexão, para que possamos entender o que significa, de fato, o livre-arbítrio. Nós escolheremos as sementes que deixaremos ao longo do caminho. A cada instante, nós semeamos. A cada instante, nós colhemos o que outrora deixamos. É o ciclo da vida. É assim que funciona. E dessa forma, nós somos convidados e convidadas a que, deixando boas sementes, aproveitando o tempo que temos na encarnação, que tem início, meio e fim, para que possamos elevarmos-nos moralmente. Não importa o que esteja ocorrendo à nossa volta. Vamos orar por os ofensores. Vamos orar por aqueles que estão semeando sementes que trarão colheitas dificílimas. Precisamos orar por eles, porque somos todos irmãos. Se ainda encontramos míopes, nós que talvez estejamos enxergando um pouco melhor, não nos vangloriemos, entendamos porque um dia também o fomos. E assim, para equalizar o nosso pensamento, vamos purificar o nosso coração, porque nós vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com a corrente médica espiritual. Se você ainda não o fez, faça-o agora. Descruze pernas e braços, sente-se confortavelmente, inspire suavemente, profundamente. Expire vagarosamente. E assim, diante da presença do querido Mestre e amado amigo Jesus, nós, nesta noite de luz, mentalizaremos a nós e a quem queiramos ajudar, independente do plano que esteja, em uma recepção hospitalar. Essa mentalização é para facilitar que iremos adentrar a um ambiente de cura. Aí, seguiremos em fila indiana, rumo a uma imensa enfermaria, com leitos colocados lado a lado, sem portas, sem cortinas, sem obstáculos, todos no mesmo ambiente.
vamos deitando cada uma das pessoas mentalmente que queiramos ajudar. E por último, deitaremos nós. À medida que deitamos essas pessoas, inclusive a nós, os últimos, vai se formando uma corrente, um círculo de espíritos da corrente médica, que virão tratar as nossas patologias. E assim, fechando os nossos olhos, nós vamos pedir ao Mestre a oportunidade de, apesar dos nossos erros e defeitos, possamos ser atendidos na cura, no auxílio de tudo aquilo que estamos atravessando. Se não nos for permitido a cura, Senhor, pedimos o auxílio para que nos surjam situações que possam ser amenizadas essas colheitas. Te pedimos o auxílio para que no campo material surjam bons médicos, pessoas que venham nos ajudar a passar por essas enfermidades. E assim, nesta noite de luz e de paz, mentalizando a Ti, Mestre, de braços abertos, com a luz a brilhar no meio do seu peito, nesse momento, nós vamos orar a Ti, fazendo a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, Jesus, querido Mestre, as águas que eventualmente foram agora colocadas e serão ingeridas ao final dessa humilde transmissão, as águas que à noite sugerimos sejam colocadas próximo às nossas cabeceiras, ou na nossa cômoda, ou na nossa cozinha, ou na nossa sala. Iremos cobri-la para que não haja sujeiras ou insetos. Pedimos recebam a fluidificação. E amanhã em jejum é a primeira água que tomaremos. Se tomamos algum medicamento, ingerimos juntos. E assim, Mestre, na Tua luz infinita, pedimos que Suas bênçãos recaiam sobre nós. E que possamos, Pai, nesse processo de cura, amanhã, especialmente, mantermos-nos distantes de pensamentos de ódio, de raiva. Vamos procurar, apesar de tudo que estamos passando, assistir bons filmes, bons documentários, livros que nos fazem melhor. Vamos sair desse noticiário pesado, mas vamos orar. Vamos orar porque o planeta está enfermo. Nós estamos enfermos. Para que a luz volte a brilhar. Para que haja paz. Para que haja irmandade. Para que haja, de fato, a confraternização entre todos nós. Porque somos todos um. Gratidão, gratidão, gratidão. E na próxima sexta-feira, última sexta-feira do mês, é quando nós teremos o evento cirúrgico médico espiritual. Fica então o convite para que recebamos essa graça. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Um abraço. Até mais.